que falta é compostura. Sim. Postura e compostura. Compostura. Observa bem, ele referiu o problema da TV Justiça. A TV Justiça, quando foi criada, era para uma palavra, era um momento que a grande expressão na época era a transparência. Só que, e aí ele tem razão, e eu assisti isso inclusive, a transparência, que era a fundamentação inicial da criação da TV Justiça, acabou sendo apropriada pelos ministros para visibilidade individual. Essa é a razão pela qual nós decidíamos alguma coisa, o relator votava, fazia o seu voto, se eu concordasse com o voto, eu dizia, como é que vota o fulano? Com o relator. Hoje não tem mais, por quê? Porque precisa ser visível, precisa ser visto. E o problema de ser visto dentro criou digamos, ilhas individualizadas. Quando nós estivemos lá, nós tínhamos liderança dentro do tribunal. Tínhamos 2 líderes importantes que dialogávamos, que eram o Moreira Alves de um lado e o Pertence de outro, o Zé Paulo Pertence. Hoje não tem liderança. Hoje você não tem um eixo interno, um corpo interno. Tu tem uma soma de individualidades. Individualidades que debatem, se concorrem entre si. Quando eu estava no governo, logo no início que eu entrei no Supremo, começou a se discutir sobre os ministros, o perfil, etc. E eu submeti ao Moreira Alves, 2 anos depois de ter entrado no Supremo, entrei em 97. Lá pelo ano 98, 99, eu disse para ele, olha, todos nós aqui dentro do Supremo fomos indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado. Então, o problema da indicação, não temos diferença. Uns foram indicados porque tinham relações pessoais com o presidente, que era o meu caso, a minha relação com o Fernando Henrique, eu era ministro da Justiça dele. Do Pertence, que tinha relações com o Sarney, que era procurador-geral da República à época. Bem, a questão não é, portanto, a relação do presidente. O problema é a origem da relação, dizia eu para o Moreira Alves. E aí eu dizia a ele o seguinte, tem uns que foram indicados, surgiu a relação com o presidente, considerando sua biografia. Outros só tinham relações. Aqueles que foram indicados pelo presidente em face da relação e a biografia que tinha pretérita, não precisavam do Supremo para fazer biografia. Aqueles que não tinham biografia, mas só tinham relações de parentesco, etc., eles precisavam do Supremo para fazer biografia. E aí surgiu um fenômeno curioso. Aqueles que foram indicados, indicados sem biografia, eles tinham 2 condutas que a gente assistia, e pode assistir até hoje. A conduta deste era sempre começar a votar contra o governo que o indicou, para mostrar que tinha independência, que era autônomo, e submetia-se à patrulha da imprensa. O outro tem uma outra forma mais sofisticada, que é criar a biografia através do rompimento da jurisprudência consolidada do Supremo. Como é que você faz isso? Você começa a votar contra, um dia muda, e aí vai acontecer o seguinte, nós, professores da universidade, vamos dizer, o Supremo decide a matéria da forma X. Mas depois, quando chegou o ministro fulano, e aí começa a formação da sua biografia. Isso tudo tem que ser examinado com os olhos no chão. E outra coisa, na Alemanha tem uma coisa importante, que é o quórum de aprovação do candidato indicado pelo presidente. E o quórum é 2/3. Ao quórum de 2/3, você não tem maioria partidária. Aqui é maioria absoluta. Os 2/3 seria também um remédio para evitar que o presidente fizesse indicações que só teriam aprovação com a sua maioria específica. E não, ele tem que negociar a composição.